Senhor Jesus seja convosco. Amém, queridos? Como é bom estarmos aqui mais uma vez para juntos estudarmos a palavra do Senhor nosso Deus. Queridos, eu quero... Leibson. Aqui. Amados, nós tivemos um probleminha técnico, mas já está contornado. Como é bom estarmos aqui mais uma vez para juntos estudarmos a palavra do Senhor. É um prazer estar aqui com vocês para meditarmos num tema muito interessante que Deus colocou no nosso coração para poder ministrar o coração da igreja nesse dia de terça-feira. Antes de iniciarmos aqui o estudo, quero louvar a Deus pelo trabalho que o nosso ministério Mensageiros de Cristo vem realizando em prol das almas, das famílias. Quero louvar a Deus pela equipe maravilhosa que nós temos na diaconia, na área de mídia. Nós temos músicos, instrumentistas, obreiros, auxiliares, muitos irmãos que vêm se dedicando para a igreja não ficar parada. Pelo contrário, continuar semeando, continuar trabalhando em prol do reino de Deus. Eu louvo ao Senhor pelo esforço de cada irmão, pela dedicação de cada vida em prol desta obra. Essa obra é do Senhor. E eu tenho certeza que Ele não é injusto para se esquecer do trabalho das mãos daqueles que têm se dedicado a fazer com amor, com carinho. Então fica aqui o registro, em nome da nossa diretoria, em nome do nosso pastor presidente, a todos os irmãos que têm se dedicado, têm se esforçado muito para a realização dos nossos cultos, dos nossos encontros, o trabalho incansável de cada pessoa. Amém, queridos? Nós vamos ter na próxima quinta-feira, no culto da vitória, o querido pastor João, da igreja Cadmiel, congregação do nosso ministério, ministrando a palavra do Senhor. No próximo domingo, nós vamos ter à noite a pregação com o pastor Francimar, da Assembleia de Deus de Brasília, L2 Sul. Ele vai estar ministrando a palavra do Senhor e com certeza Deus há de usar o seu servo para trazer uma palavra de edificação para a igreja do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, quero convidá-lo agora, a você que nos assiste agora em seu lar, para termos uma palavra de oração, agradecendo a Deus. E em seguida vamos já iniciar a meditação, o estudo que com certeza nós oramos ao Senhor que venha tocar o seu coração. Então lhe convido a orarmos nesse momento. Amém, queridos? Pai amado, Pai celestial, eu te louvo, Senhor, pela oportunidade de estar novamente, Senhor, com a responsabilidade de ministrar a tua palavra. Peço a ti que tu venhas me usar, Senhor Deus, como vaso, ó Deus, instrumento nas tuas mãos, para trazer uma palavra, Senhor, de edificação para a tua noiva, para a tua igreja. Em nome de Jesus, que essa palavra alcance cada família que nos assiste nesse momento, cada vida, Senhor, e que ela venha de encontro à necessidade, Senhor, dos teus filhos. Venha despertar a fé, Senhor, a esperança, ó Deus, e venha trazer alegria para cada coração, porque a tua palavra nos alegra, a tua palavra nos renova, a tua palavra nos traz refrigério, Senhor. E que nesta noite o teu Espírito Santo a esteja usando, Senhor, para fortalecer a nossa fé. No nome de Jesus, nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém.
Amados irmãos, se você tem uma Bíblia aí por perto, eu gostaria que você abrisse no Evangelho de Marcos. Nós vamos estar estudando um texto maravilhoso que se encontra nesse Evangelho, Marcos capítulo 5. Amém? E eu quero iniciar com uma pergunta aos amados irmãos. O que fazer diante de um problema insolúvel? Que atitude devemos tomar quando estivermos diante de uma aflição, uma necessidade que parece inalcançável, sem solução? Então, o tema da nossa mensagem nessa noite é o que fazer diante de um problema insolúvel. E esse tema e essa mensagem de hoje é bastante pertinente para os dias em que estamos passando, porque muitos estão se indagando o que fazer diante desta pandemia, o que fazer diante de tantos riscos que estamos sofrendo, quando muitas famílias têm sido atingidas. E nós vamos, nesta noite, meditar sobre uma família que foi atingida por um infortúnio muito grande. E como essa família reagiu, né? Então, nós vamos estar estudando acerca da ressurreição da filha de Jairo, no capítulo 5 de Marcos. A ressurreição da filha de Jairo é um dos milagres que apontam para o poder de Jesus sobre a vida e também sobre a morte. Durante o seu ministério terreno, o Senhor Jesus ressuscitou 3 mortos, segundo o relato dos evangelistas. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ele ressuscitou a filha de Jairo, que é o tema do nosso estudo nesta noite. E ele ressuscitou a Lázaro. Após a sua morte e ressurreição, muitos dos que dormiam foram ressuscitados e andaram pela cidade de Jerusalém. Mas durante o seu ministério terreno, durante aquele período de 3 anos e meio aproximadamente, ele ressuscitou essas 3 pessoas que foram citadas aqui. Então, o milagre da ressurreição da filha de Jairo está registrada nos 3 evangelhos sinóticos, como são chamados Mateus, Marcos e Lucas. Sinóticos, no grego, significa semelhantes. Esses 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles enfatizam muito o ministério de Jesus na Galileia. O evangelho de João narra o ministério de Jesus mais centrado na Judeia. E há uma semelhança muito grande nos relatos dos 3 evangelhos sinóticos. Então, o milagre da ressurreição da filha de Jairo, ela está registrada nesses 3 evangelhos. Mateus capítulo 9, do verso 18 ao 26. Marcos capítulo 5, versículos 21 até o 43. E Lucas capítulo 8, versos 40 a 56. Mateus, desses 3 evangelistas, é quem fornece o registro mais simplificado, mais resumido deste milagre. Enquanto Marcos e Lucas aprofundam os detalhes desse evento. Você pode perceber, indo ao registro desses 3 evangelistas. Então, por conta disso, nós vamos nos deter mais no Evangelho de Marcos, ok? A ressurreição da filha de Jairo ocorreu quando Jesus desembarcou na cidade de Cafarnaum. Ele havia acabado de atravessar o mar da Galileia, vindo da região de Decápolis, a região
10 cidades, onde havia libertado um homem endemoniado, o endemoniado gadareno. Isso está em Marcos capítulo 5, do verso 1 ao 20. Parece que logo que Jesus chegou à cidade de Cafarnaum, os discípulos de João Batista vieram fazer algumas perguntas sobre o jejum. Foi enquanto eles conversavam com Jesus que Jairo se aproximou do mestre pedindo que ele curasse a sua filha. Jairo era chefe da sinagoga, ou príncipe, ou, como diz outra tradução, um dos principais. Ele era um homem importante, responsável por organizar e conduzir a liturgia da sinagoga. Possivelmente ele seria um escriba, responsável pela liturgia, responsável em ensinar as escrituras e aplicá-las no dia a dia dos seus ouvintes. A sinagoga eram assembleias nas quais os escribas instruíam o povo na lei e sua aplicação na vida diária. Ok? Então, que lições podemos extrair dessa história para a nossa vida nos dias de hoje? Então, Marcos capítulo 5, eu gostaria que você me acompanhasse aqui. Nós vamos começar pelo texto, começando pelo verso 21 até o 24, e depois vamos saltar para o verso 35, porque na história da ressurreição da filha de Jairo, nós vamos ver um parêntese quando Jesus vai atender a necessidade de uma mulher que sofria por conta de uma hemorragia. Então a história da mulher hemorrágica está inserida dentro da história da filha de Jairo, ok? Então, do versículo 24 do capítulo 5, nós vamos saltar para o verso 35 e vamos até o 42, ok? Muito bem. Então, que atitudes, amados, devemos tomar? O que fazer diante de uma grande necessidade, diante de um problema que parece ser insolúvel? Talvez alguns dos nossos ouvintes estejam atravessando um momento difícil, preocupante, e que parece não haver solução. Então, atente para isso que você vai ouvir agora, receber, porque com certeza vai lhe ajudar bastante para você poder superar essa dificuldade que você está atravessando. A primeira atitude aqui de Jairo, diante de uma necessidade que ocorreu, no verso 21, aqui do capítulo 5, então Jesus, ele chega então ali na cidade de Cafarnaum, e no verso 22, o texto diz que eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. É o verso 22. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. Então a primeira atitude aqui que Jairo tomou, ele procurou Jesus. Diante de um problema que parecia insolúvel, Jairo foi a pessoa certa. Ele foi a fonte certa. Ele foi a Jesus. Ele procurou Jesus. Ele saiu ali do seu lar, em meio àquela tristeza, porque a sua filha estava bastante doente. Então imagine o ambiente daquele lar. Imagine hoje o ambiente de muitos lares.
diante da enfermidade, diante de uma enfermidade, de uma doença. Então, ele saiu da sua casa, do seu lugar de habitação. Podemos dizer que ele saiu daquela inércia, porque os problemas muitas vezes eles nos travam, eles parecem nos paralisar, mas ele se levantou e foi em busca de Jesus. Então, a primeira atitude, a primeira coisa que devemos fazer quando estivermos diante de uma dificuldade é procurar Jesus, buscar ao Senhor Jesus em oração. E aqui o texto é interessante, porque o texto diz aqui na minha tradução que ele prostrou-se. Apesar de ele ser um homem importante, um dos principais da sinagoga, mas o problema da sua filha o quebrantou de tal maneira que ele se humilha diante do Senhor. Esse se prostrar mostra uma reverência, e ele reconhecia a autoridade espiritual em Jesus. Amados irmãos, Jesus, ele tem autoridade. Amém? Ele tem autoridade. Ele disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide. Então, ele nos deu, nos comissionou para podermos continuar o seu ministério, continuar a sua obra, de levar a sua palavra. Então, esse poder do Senhor não cessou. Ele continua o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o primeiro passo é esse: procurar Jesus. Mas procurar Jesus de uma maneira em que você demonstre um quebrantamento diante dele, uma total submissão a ele. Então, esse é o primeiro passo. E Jairo deu esse primeiro passo. Antes de continuarmos aqui, eu quero louvar a Deus pela participação dos irmãos aqui no portal. Alguns irmãos já estão participando. Quero dar um bem-vindo aqui para a irmã Raquel. Deus abençoe a irmã Raquel, o irmão Hudson, o irmão Hamilton. Um prazer tê-los aqui, meus queridos irmãos, nessa noite. Nós temos o irmão Cícero também participando conosco, a irmã Rosângela, a irmã Sandra, o pastor Boanerges também. Bênção dos céus tê-los conosco aqui. Deus abençoe os irmãos. Participe aqui conosco. Se tiver alguma pergunta, pode colocar aí, queridos. Amados irmãos, Jairo poderia ter ficado em casa chorando, como muitos estavam fazendo naquele momento em seu lar. Ele poderia estar murmurando, ele poderia estar lamentando aquela dificuldade pela qual ele estava passando. Mas ele preferiu sair de seu lugar e buscar a Jesus. Eu quero dizer para você, meu irmão, não se entregue a esse problema, viu? Não fique paralisado diante dessa dificuldade. Se levante. Jairo se levantou e foi a Jesus. O segundo passo, a segunda atitude que Jairo tomou e que precisamos tomar diante de qualquer dificuldade, está no verso 23. Jairo clamou a Jesus. Ele não apenas foi a Jesus, ele não apenas se prostrou diante de Jesus, mas aqui o segundo passo que ele dá, ele clama a Jesus. Ele abre a sua boca. Ele coloca a sua necessidade. Ele expressa a sua necessidade ao Senhor. Ele clama ao Senhor. A Bíblia diz que, no verso 23, e rogava-lhe muito, com uma certa insistência,
ao encontrar Jesus. Ele suplica ao Senhor o socorro de que ele precisava. Por quê? Porque lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 42, diz que a sua filha era filha única. E isso, com certeza, balançou muito o coração daquele homem. Era a única filha que ele tinha. Então, ele clamou a Jesus. Amados, clamar é quando estamos com a nossa alma quebrantada, carente e necessitada de tal maneira que é como se estivéssemos gritando por socorro. E ele suplicou, ele clamou para que o ajudasse. Jairo sabia o que estava buscando. Era uma necessidade para atender um ente querido de sua família. Ele sabia onde procurar. Ele foi a Jesus. E sabia que podia clamar a Jesus com fé, pois ele seria ouvido. E aí nós vamos nos lembrar do que diz o profeta Isaías no capítulo 59, verso 1. Né? Que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados ou fechados para não poder ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. Então, clame, meu irmão, clame, minha irmã, pela necessidade, pelo problema que você está atravessando, que você está sofrendo. Clame. Jairo clamou. E aqui é interessante que o texto diz, e rogava-lhe muito. Então ali nós vemos um pai necessitado. Quantos pais estão necessitados nesses últimos dias de emprego? Ou por conta de um problema na família, de ordem de saúde, ou a falta da saúde? Ou outro problema vem atormentando os pais de família? Ou as mães que sofrem por conta de um filho problemático? Ou por um casamento que não está no rumo certo. Mas uma das atitudes aqui é clamar, é apresentar a Deus a tua necessidade. E isso com súplica, com o coração quebrantado diante de Deus. A ousadia de Jairo é uma ousadia que precisamos ter quando passamos por situações desesperadoras, irmãos. Devemos resistir à vontade de desistir ou mesmo de murmurar e nos entregar ao clamor e à súplica. Interessante que o presbítero Leison pregou no domingo, agora último, quando falou sobre o paralítico de Betesda. Quantas viagens ele não fez aquele tanque e nunca conseguia a sua vitória, mas ele persistia, ele insistia, ele não desistiu de tentar. Então não desista de tentar buscar em Deus uma solução para o seu problema. Continue clamando, de dia, de noite, apresente a Deus a sua necessidade. Hebreus capítulo 10, versos 19 a 22, é interessante o que o texto dessa carta nos diz. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar, pelo sangue de Jesus, pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência
e o corpo lavado com água limpa. Então vamos voltar de novo para Isaías 59, verso 1. Eu falei que a mão do Senhor não está encolhida para salvar, que os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Mas o versículo termina dizendo: mas os vossos pecados causam separação entre vós e o vosso Deus. Então, se você vai com o coração quebrantado diante do Senhor, mas esse coração é verdadeiro, você tem fé, e esse coração é purificado da má consciência, e o seu corpo é lavado com água limpa, que é a palavra de Deus, então você pode ter certeza que você não vai só ser somente ouvido, mas você vai ter o seu clamor respondido por Deus. Amém? O terceiro passo, o primeiro passo que Jairo deu foi ir a Jesus. O segundo passo foi de clamar a Jesus, se quebrantar diante dele e clamar. O terceiro passo, nós temos aqui, Jairo creu que Jesus podia mudar a sua situação. Ele disse no verso 23, minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Então Jairo creu que Jesus podia mudar a sua situação. Você crê que Jesus pode mudar a sua situação? Você crê que Ele pode, com uma palavra, mudar esse quadro que você está passando? Que Ele pode levantar você aí desse leito? Ou Ele pode tirar você dessa depressão, desse desânimo? Você crê nisso? Então, diante de uma situação desesperadora, a nossa fé é a nossa maior arma que nós temos, irmãos. Precisamos crer, precisamos colocar a nossa fé em ação. E Jairo, a despeito de tudo que ele estava passando, a despeito dos seus temores, dos seus receios, dos seus medos, ele se levantou, ele foi a Jesus, ele se prostrou diante do Senhor, e ele clamou, e ele creu. Amém? Jairo, também nós aprendemos aqui no texto, ele não desanimou diante das más notícias. Aqueles que estavam cuidando da filha de Jairo, logo vieram até ele para trazer a má notícia. Eles disseram para ele no verso 35, eu quero que você vá agora lá para o verso 35. Eles disseram para ele, a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Na visão deles, tudo o que Jairo fez, todo o seu esforço e disposição, haviam falhado, não deram em nada. Ele não havia conseguido o milagre que tinha ido buscar. Então, irmãos, diante de um problema que passamos, ou diante de alguma dificuldade, sempre aparecem aqueles que querem nos desanimar. Os pessimistas de plantão. Aqueles que balançam a cabeça. Eu passei por essa experiência, eu sei que você já passou por experiências em que quem olha para a sua situação balança a cabeça. Não dá mais. Para que insistir? Para que orar? Né? Vamos voltar para a situação do paralítico de Betesda, 38 anos. Muitos ali com certeza diziam, não tem mais como. É o seu destino. Aceite a sua situação. Ele não aceitou. Jairo não aceitou aquela situação em que ele estava. E você? Diante dessa dificuldade, você já se entregou a ela? Você está
submisso a ela, ou você quer se levantar? Você quer ir buscar Jesus? Você quer se prostrar diante dele? Você quer clamar e crer que ele tem resposta, solução para o seu problema? Nem mesmo diante da notícia da morte da sua filha, Jairo teve a sua fé abalada. Ele creu na palavra de Jesus e não desanimou diante das más notícias. E que palavra foi essa que Jesus deu para ele? Quando os da sua casa vieram a ele para relatar que a sua filha havia morrido, Jesus ouviu quando essas palavras chegaram aos ouvidos de Jairo. Porque o texto do verso 36 diz: e Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente, e ela viverá, ou ela será salva, como diz outra tradução. Não temas. Então, diante da dificuldade que você está passando hoje, ou diante dos problemas que nós todos temos enfrentado, há uma palavra de Jesus para nós: não temas. Ele continua no controle de nossas vidas. Amém? E nós vamos então chegar no passo final, quando Jairo testemunhou o milagre de Jesus. Né? Então, toda a persistência, toda a disposição deste pai o levou a testemunhar o milagre de Deus em sua vida, na vida da sua família. Porque o texto do verso 42 vai dizer que imediatamente, depois que Jesus chega na casa de Jairo, manda retirar aquelas pessoas que estavam ali, entra ele e somente alguns discípulos com ele. Imediatamente, quando ele chega onde está a menina, ele diz: Talita cumi, menina, levanta-te. Ele falou em aramaico com aquela menina. E o texto, em outra tradução, diz que o espírito voltou para ela. A menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Esse já é o verso 42. Então Jairo testemunhou o milagre de Jesus. Muitos querem testemunhar o milagre de Jesus em suas vidas, mas eles estão procurando Jesus? Eles estão clamando a Jesus, eles estão se prostrando diante do Senhor, eles estão crendo. Eles não estão ouvindo as vozes discordantes, mas antes a voz de Deus está mais forte em seu coração. Então, estes que assim o fazem, eles vão testemunhar milagres em suas vidas. Jairo testemunhou o milagre de Jesus na sua vida, na vida da sua família. Irmãos, eu creio em milagres. Eu creio no poder de Jesus nos nossos dias. Eu experimentei o milagre de Deus na minha vida. Muitos irmãos do nosso ministério Mensageiros de Cristo experimentaram milagres de Deus em suas vidas. Eu creio que Ele continua ainda com o mesmo poder. Eu creio que Ele continua com o mesmo desejo de ajudar, de socorrer aqueles que clamam a Ele, como Jairo fez. E assim como Jairo, nós somos limitados. Assim como Jairo, nós temos os nossos temores, nós temos os nossos receios, as nossas fraquezas. Mas, como Jairo fez, é um exemplo para nós, vamos fazer também.
Vamos nos levantar, queridos. Você quer se levantar diante dessa dificuldade? Procurar Jesus, clamar a Ele, se prostrar diante dEle, crer, não ouvir os pessimistas de plantão, diante dessa pandemia. Quanto pessimismo, quanta incredulidade, porque as pessoas não estão buscando a fonte certa, não estão se quebrantando diante de Deus. Irmãos, com certeza Deus está permitindo esse vírus, Ele está permitindo que esse vírus venha sobre a humanidade, é para dar oportunidade para a humanidade se quebrantar diante dele, reconhecer a necessidade do Salvador. Então, Deus quer abençoar, Deus quer livrar o homem das suas dores, das suas dificuldades, mas é preciso dar esses passos. Aqui nós temos os irmãos que têm participado aqui. Quero louvar a Deus pela vida de vocês, meus queridos. A irmã Leia, Deus abençoe a irmã Leia, irmã Iraci, que bênção. A minha filha Axa Michele, irmã Rosilda, irmã Valquíria, irmã Conceição, Deus abençoe. Irmã Valéria também está aqui conosco, Deus abençoe. Irmã Edileuza, irmão Deilton, irmão Deilton, Deus te abençoe, meu querido. Saúde para você, viu? Sentimos a sua falta aí na ceia, no culto de domingo. Você faz falta, varão. Deus abençoe. Amém, queridos? Nós temos aqui a irmã Ana. Deus te abençoe, irmã Ana. Meus amados, se Jairo tivesse ficado se lamentando, se não tivesse ido a Jesus, se não tivesse vencido as más notícias com sua fé, o que poderia ter acontecido? Com certeza a sua filha iria perecer, ele não a teria de volta. Muitas pessoas têm sido vencidas pelas situações de desespero, quando poderiam estar colhendo fruto da sua fé, quando poderiam estar vendo os milagres acontecerem e glorificando a Deus pelo cuidado constante dele. Amém? Infelizmente, muitas pessoas têm sido vencidas, mas eu quero dar um amém para aquelas pessoas que têm se levantado e têm crido que Deus pode mudar, têm colocado a sua necessidade diante do Senhor. Que Deus abençoe, meu querido, sua vida, que Deus possa ir de encontro a essa necessidade que você tem. Ele foi específico. Uma coisa interessante, ele foi específico quando ele apresentou a sua necessidade a Deus. Esse é um dos segredos. Sermos específicos com Deus. Às vezes nós generalizamos quando estamos em oração a Deus. Mas apresente especificamente o seu problema a Deus. Senhor, eu estou desempregado. Eu tenho uma família, Senhor, para cuidar. Tenha misericórdia, Senhor. Você vai se levantar. Você vai bater. Batei e abrir-se-vos-á. Você não vai ficar travado. Se é uma enfermidade da família, você vai crer que Jesus tem um poder, o mesmo poder que ele tinha, ele ainda tem. Todo o poder está em suas mãos.
O que não podemos fazer é nos entregarmos a essa dificuldade. Eu quero crer que aqueles que pertencem à igreja, à noiva de Cristo, vão sair mais fortes desta prova que estamos passando. Nós vamos sair mais fortes. A nossa fé vai sair mais fortalecida. Alguns irmãos têm enfrentado verdadeiras batalhas nesses dias aí, e nós estamos vendo a vitória deles. Irmão Amorim já ministrou domingo. Glória a Deus. A irmã Renata, louvado seja o nome do Senhor, já estão aí, como soldados já, se apresentando ao Senhor. E nós temos aí outros irmãos. O irmão Jair e a irmã Eliude enfrentaram essa enfermidade, venceram essa enfermidade. Então, nosso Deus, queridos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Creia. Nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Então, que Deus possa nos abençoar. E vamos crer que assim como Ele fez com Jairo, Ele quer continuar escrevendo histórias maravilhosas de superação na vida dos seus filhos. Isso para servir de edificação, servir de bênção. Então que Deus seja glorificado nesta noite, que Deus possa abençoar cada uma das nossas famílias. E eu quero orar agora por você, quero clamar a Deus junto com você, para que todas as situações de aperto, de aflição, que porventura alguém esteja passando, daqueles que nos ouvem, ou se você sabe de alguém, clame agora a Deus e peça a Deus para intervir. Se quebrante diante do Senhor e creia que Ele pode operar maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Quero agradecer a participação de todos os irmãos que estiveram aqui conosco. Quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, amados irmãos. E quero orar agora com vocês. Se coloque agora na presença de Deus. Seja específico agora com aquele problema que você está enfrentando. É um problema no seu trabalho ou é a própria falta do trabalho que tem lhe incomodado? É uma questão interior, é uma questão espiritual, é uma libertação que você precisa? Apresente agora diante do Senhor. E eu quero crer que logo, logo vamos ouvir mais testemunhos de irmãos superando suas dificuldades, vencendo suas batalhas com o socorro do Senhor. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que as palavras do salmista sejam as tuas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesse momento, Senhor, queremos apresentar a Ti, Senhor, as nossas necessidades, as dificuldades, ó Deus, que muitos dos Teus filhos têm atravessado, às vezes parecem, Senhor, insolúveis, insuperáveis. E o que fazer, Senhor, num momento como esse? Aprendemos aqui com a história de Jairo, Senhor, que mesmo diante da morte, que parece aos olhos humanos insolúvel, Tu podes, ó Deus, Tu podes dar a solução. Ó Deus, em nome de Jesus, ouça agora a oração desse irmão, a oração dessa irmã, desse jovem, desse filho, Senhor,
desse pai, dessa mãe. Ouça a oração agora dessa esposa, Senhor, desse esposo. E venha, Senhor, socorrê-los. Venha ajudá-los, ó Pai. Em nome de Jesus. Ó Deus, assim como, ó Deus, Jairo alcançou, Senhor, um milagre. Venha fazer um milagre, Senhor, diante desse problema, Senhor, tão grande. Que, ó Deus, este filho, esta filha está passando, em nome de Jesus. Ó Deus, mesmo que o mundo diga, Senhor, não há esperança, mesmo que todos digam, não há jeito, nada para ti é impossível, Senhor. E eu peço a ti, Senhor Deus, estenda as tuas mãos, venha visitar agora essa família, como tu visitastes, ó Deus, a casa de Jairo, Senhor Jesus. Venha visitar esse lar agora, entra ali com providência, entra, Senhor, ali, ó Deus, e traga a bênção ali para esse lar, traga a bênção para essa família, traga a bênção para esse homem, para esta mulher, Senhor. Em nome de Jesus, tu és a fonte que nunca seca, Senhor. Venha, ó Deus, trazer, Senhor, o livramento, venha trazer, Senhor, o socorro, Senhor. Em nome de Jesus, aumenta a fé, Senhor, do teu filho, aumenta a fé da tua filha, para que, ó Deus, o milagre aconteça, Senhor. Em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, e que teu Espírito Santo possa falar, Senhor, a cada coração, no transcorrer dessa noite, durante a semana. É a nossa oração. E já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, quero me despedir aqui, desejando a todos uma semana abençoada, uma semana de vitória. Amém? Que possamos, muito breve, ouvir relatos aí maravilhosos de bênçãos, de vitórias que os irmãos que já estão batalhando para alcançar. Com a ajuda de Deus, nós vamos ouvir mais testemunhos de irmãos superando cada uma dessas dificuldades, em nome de Jesus. Deus abençoe, uma boa semana para vocês, na paz do Senhor.